Olá a todos, eu sou o fisioterapeuta Lucas, sou aluno de mestrado do PPG Ciências da Saúde. Bom, na aula passada nós vimos o papel da inflamação no reparto tecidual. Bom, hoje nós vamos ver como os recursos da fisioterapia apresentam, impactam, né, nos marcadores inflamatórios. Bom, se a gente lembrar a aula passada, eu comecei com a pergunta, que é essa mesma de agora, que se é bom ou ruim que nosso paciente inflame. Então, acredito que a gente desenvolveu um pensamento, né, em relação a isso na aula passada, e eu acho que a gente também tem que transpor isso para a hora que a gente escolhe uma técnica da fisioterapia. É interessante que a gente inflame o paciente, é interessante que a gente tente intervir nesse processo de inflamação. Bom, uma das técnicas muito utilizadas na fisioterapia é a mobilização tecidual, que nada mais é que uma manipulação de tecidos moles e articulações usada em tratamentos tanto crônicos como tratamentos agudos e também é muito utilizado em estratégia de recuperação ao dano muscular. Bom, o mecanismo da mobilização tecidual se dá por meio da modulação da atividade do sistema parasimpático, com um aumento do fluxo sanguíneo e fluxo linfático e consequente metabolização de creatina quinase e lactato desidrogenase. Bom, além disso, é uma técnica que pode apresentar redução da percepção da dor e na concentração de cortisol e beta-endorfina. Bom, quando aplicada imediatamente após, a técnica de mobilização tecidual aumenta a concentração de neutrófilos 24 horas após e redução de interleucina 6 e TNF-alfa nesse mesmo momento, além da redução de creatina quinase, todos esses, mais uma vez, 24 horas após. Bom, o tempo conta muito para a mobilização tecidual. Os melhores achados são encontrados quando ela é aplicada de forma por 40 minutos. Então, um tempo de aplicação da técnica de 40 minutos. Né? E o melhor momento de aplicar a técnica é imediatamente após. O quanto antes a gente puder começar colocar essa técnica no atendimento, depois do exercício extenuante, né, melhor. Por isso a gente vê muito em grupos de corrida, né, ou então até naquelas provas de corrida que se tinha antes da pandemia, aquelas tendas com massoterapeuta, com fisioterapeuta, fazendo aquilo que comumente os atletas amadores chamam de soltar, né? Essa soltada na musculatura nada mais é que a mobilização tecidual e parece ser uma técnica bem importante. Bom, depois então do exercício extenuante, o melhor momento para aplicar a mobilização tecidual é imediatamente após, onde os resultados demonstram uma diminuição da fadiga e da dor muscular tardia 24 até 72 horas, só que essa intervenção não apresenta nenhum impacto nos marcadores de força. E esses resultados não são encontrados a longo prazo, ela é só até esse momento de 72 horas. Então é uma técnica com uma janela terapêutica de até 72 horas. Além da mobilização tecidual com as mãos do terapeuta, né, existem outras formas de executar ela, como essas pistolas de autoliberação e também os famosos rolinhos, né, os foam rollers. A diferença é que os achados com esse tipo de dispositivo são mais restritos assim, à questão de tempo, eles são bem curtos os efeitos. Imediatamente após, não tem um efeito prolongado assim, como a mobilização tecidual de, por exemplo, 24 horas até 72. Outra técnica muito utilizada na fisioterapia são as técnicas de crioterapia. Uma das mais utilizadas é a crioimersão, que é uma imersão em água com gelo, né, de 10 graus e por tempo de 11 a 15 minutos. Os efeitos esperados da crioterapia são a alteração da temperatura, né, então a redução da temperatura, uma vasoconstrição periférica e uma diminuição da inflamação e dos marcadores inflamatórios. Bom, então, após o exercício extenuante, é realizado a banheira de
banheira de gelo, então também imediatamente após ou o quão próximo possível do exercício, né? E os achados demonstram que tem uma redução de dor muscular tardia e de creatina quinase somente 24 horas após, sem alteração nos marcadores inflamatórios. Em estudos com corredores, eles verificaram que a crioterapia pode ser prejudicial para a recuperação da força. E os melhores resultados aparecem após ao menos 15 sessões de aplicação. Por que esse estudo demonstra uma das teorias de ser prejudicial para a recuperação da força? É que a crioterapia pode ser um grande inibidor da inflamação, né? Talvez ele não pegue esses marcadores aqui, mas talvez tenha algum outro mecanismo que prejudique o processo de adaptação, aquilo que a gente tinha debatido na aula passada, né? Tu precisa de um processo inflamatório robusto ou bem delimitado para que tu tenha um processo de reparo tecidual juntamente, né? Então, se a gente tem técnicas que bloqueiam muito esse processo inflamatório, consequentemente a gente pode ter alterações na recuperação de força, que basicamente vai ser um dos principais marcadores, né, para os nossos pacientes, assim, para eles retomarem. Bom, outra técnica de crioterapia é a crioterapia no corpo inteiro, uma técnica extremamente cara e uma técnica meio da moda, assim. Quem acompanha esporte já viu o Cristiano Ronaldo, o LeBron James, todos eles acabam utilizando esse tipo de técnica e vendem como um recurso extremamente importante. Bom, ela nada mais é que uma câmara criogênica que disponibiliza temperaturas extremamente baixas, de menos 30 até menos 195 graus, e uma aplicação bem curta por pelo menos 3 minutos. Os efeitos esperados da crioterapia no corpo inteiro é ser mais eficaz que todas as outras técnicas de crioterapia. Então, ela apresentaria os mesmos efeitos que as técnicas de crioterapia prometem, só que ainda melhor, né? Então seria uma evolução da técnica. Só que os achados na literatura são muito incertos. Assim, primeiro que é uma técnica relativamente nova e não tem muita evidência ainda que corrobore a utilização dela. Os achados que a gente tem é diminuição de dor tardia 6 horas após e redução de L6 24 horas. Só que não altera L10 e não altera proteína C reativa. Então, teriam que se ter mais estudos para a gente saber a real eficácia dessa técnica, né? Ainda está muito no escuro e para que se indique esse uso de técnica. Né? Bom, outra técnica de crioterapia é a terapia de contraste, que ela é uma alternância da banheira de gelo a 10 graus e da banheira quente a 38. O tempo de aplicação varia entre 10 e 15 minutos, sendo que fica 2 minutos em cada banheira, né? 2 minutos na gelada, 2 minutos na quente, 2 minutos na gelada, e vai alternando assim. Os efeitos esperados são os mesmos das outras técnicas de crioterapia. Bom, então, o nosso paciente ou cliente realizou o exercício extenuante, após ele já pode realizar o banho de contraste, né? E os resultados esperados são diminuição os resultados encontrados são diminuição da dor muscular tardia 24 horas, chegando até 72 horas após o exercício, e redução do edema. Além disso, tem uma redução também da creatina quinase 24 horas após. Então, os resultados são um pouco mais robustos do que o uso da crioterapia de corpo inteiro, por exemplo. Bom, outra técnica muito utilizada na fisioterapia, só que normalmente mais em doenças crônicas, né, em disfunções crônicas, é a terapia de calor. Se a gente lembrar, os sinais cardeais da inflamação são calor, rubor, edema, dor e perda de função. Então a gente tem muito receio de utilizar calor em fases iniciais por conta desses sinais da inflamação. Né? Por conta disso, a gente, convencionalmente, a gente acabou utilizando o calor em processos crônicos. Só que o calor ele induz proteção ao dano muscular, ele induz mudança na expressão gênica, na concentração de marcadores inflamatórios de estresse oxidativo, na biogênese mitocondrial, na expressão de proteínas de choque térmico, que é muito importante, as proteínas de choque térmico, e atuando também na hipertrofia muscular. Então, nos últimos anos, vem sendo feitas pesquisas que estão vendo a eficácia do calor em respostas agudas. Bom,
Só que diferente do que a gente poderia pensar, o calor é utilizado 24 horas antes ao exercício. E os resultados encontrados são diminuição dessa dor muscular tardia, da concentração de creatina quinase, de interleucina 6 e de TNF-alfa 72 horas após. E além disso, aumenta a amplitude de movimento e recupera valores de força. Bom, por que aplicar antes? Por conta da proteína de choque térmico, que ela é uma proteína que necessita de um tempo entre 16 e 24 horas para aumentar a concentração dela e potencializar os efeitos protetores que a terapia de calor demonstra ter. Bom, outra técnica muito utilizada, é uma técnica um pouco mais recente do que essas outras que a gente acabou comentando, é a fotobiomodulação. Bom, ela é uma técnica que apresenta um efeito atérmico, ela estimula a atividade mitocondrial, é muito importante essa parte aqui, que ela principalmente em tecidos onde se tem, ela atua em tecidos onde se tem mitocôndrias, e ela tem um potencial efeito ao dano muscular. O método de aplicação, os parâmetros utilizados normalmente em grupos musculares pequenos se utiliza entre 20 a 60 joules por grupo muscular, e em grupos musculares grandes se usa de 120 a 300 joules. Bom, a aplicação, o melhor momento de aplicação da técnica de fotobiomodulação acontece antes ao exercício, e os resultados apresentados de certa forma são bem conflitantes. Assim. Ainda não se tem um consenso sobre como o laser ou fotobiomodulação pode atuar na resposta inflamatória. Tem achados que demonstram um aumento do consumo de oxigênio por conta da utilização da fotobiomodulação, o que faz um sentido porque o laser atua na mitocôndria, né? Então a mitocôndria está intimamente relacionado com o consumo de oxigênio. Bom, em modelos in vitro, se tem alguns resultados, só que infelizmente a gente não pode transpor e afirmar que isso acontece no modelo humano, né? É verificado que, de novo, em modelo in vitro, uma diminuição desses macrófagos M1, considerados mais pró-inflamatórios, e um aumento na concentração dos macrófagos de fenótipo M2. Isso é importantíssimo, né, porque pode ser aqui a chave do processo da fotobiomodulação como proteção ao dano muscular. Bom, outra técnica muito utilizada na fisioterapia é a eletroestimulação, né? Que nada mais é que transmissão de impulsos elétricos que vai estimular os motoneurônios periféricos, através de ativação de fibras aferentes do tipo A-beta e A-alfa, que irão reduzir a sensibilidade dolorosa. E também vai aumentar o fluxo sanguíneo. Bom, então após o exercício extenuante, foram aplicados a eletroestimulação e os resultados encontrados são os seguintes. Não apresenta eficácia na dor muscular tardia. E, além disso, ele tem um desfecho que seria deletério, vamos pensar assim. Ele diminui a adesão dos monócitos no endotélio 48 horas após. Então fica mais difícil desse monócito migrar para o tecido e virar macrófago. E além de aumento de TNF-alfa 48 horas após. Então é uma técnica que a gente tem que, pensando do ponto de vista inflamatório, a gente teria que ter um certo cuidado, né? Porque pode ser que impacte no processo inflamatório e na consequente regeneração tecidual. Uma outra técnica bem utilizada em corredores ou ciclistas é a recuperação ativa, que são as atividades realizadas entre 30% e 60% do VO2 por pelo menos 15 minutos. Normalmente, essas técnicas são utilizadas correndo, pedalando, nadando, e normalmente também usam a recuperação ativa como de forma diferente à modalidade que o atleta usa, né? Vamos supor, um corredor, ele foi lá e correu uma maratona, a recuperação ativa dele às vezes pode ser uma bicicleta, pode ser uma natação e por aí vai. Bom, é uma técnica que promete melhorar a remoção do lactato e com essa remoção do lactato alterar o pH intramuscular, né? E ser um potencial redutor de dor muscular de início tardio.
Bom, o que os estudos nos demonstram é que após o exercício, fazer essa recuperação ativa aí num dia depois, com os parâmetros ali de 30%, 60%, assim, bem mais leve do que tu faria num treinamento, aumenta a concentração de macrófagos M2, os macrófagos anti, também aumenta a concentração de interleucina 8 e TNF-alfa 48 horas após. E também é observado uma diminuição da dor muscular tardia 24 horas após. Bom, tendo conhecimento dos efeitos das técnicas da fisioterapia na resposta inflamatória e na recuperação ao dano muscular, atividade física, vamos dizer assim, eu quero propor para vocês que vocês desenvolvam como atividade, já conversei com a professora Alessandra, um mapa conceitual, ou resumo, ou esquema, ou aquilo que vocês conseguirem desenvolver assim, e fazer sobre o recurso da fisioterapia, qual é o melhor momento de aplicação dele, os parâmetros que a gente utiliza para aplicação e os resultados que a gente encontra. Para a gente poder desenvolver um raciocínio clínico de qual recurso usar, em qual momento usar, como usar e os resultados que a gente espera. Então, essa atividade vai ser postada no Moodle e assim que eu postar essa atividade aqui já vai ter a caixinha lá para vocês enviarem a atividade. Tá? Muito obrigado a todos